Bem-vindos a mais uma reunião da Retina, do Hospital das Clínicas da USP. A gente vai começar o caso clínico com a apresentação da Fernanda Suzana, que é R3, da Retina. Fernanda, Boa noite, professor. Boa noite a todos. boa noite. Eu gostaria primeiramente de agradecer ao Dr. Sérgio Pimentel pela ajuda na elaboração dessa apresentação. Também gostaria de agradecer a doutora Cleide, Dr. Mário Luiz, o Dr. André Creus e a doutora Júlia Bastian pela ajuda na condução do caso. Então, o meu caso é uma mulher negra de 60 anos que chegou no nosso ambulatório em 2021 com uma queixa de névoa em ambos os olhos há um ano e referia piora da visão, principalmente no claro, e diminuição da visão das cores. De antecedentes oftalmológicos, ela tinha miopia em ambos os olhos, e de antecedentes pessoais, ela tinha um hipertiroidismo por doença de Graves. Não tinha nenhum antecedente familiar digno de nota. No exame oftalmológico, ela apresentava uma acuidade com correção de 0,908 parcial, não apresentava alteração de reflexos fotomotores, conioscopia com ângulo aberto, motilidade ocular extrínseca sem alterações, pressão de 15/18 e biomicroscopia sem alterações. Essa era a retinografia de ambos os olhos, bastante inocente. A autofluorescência não apresentava também nenhuma alteração que chamasse atenção. No OCT, ela apresentava uma fragmentação da elipsoide da camadas externas da retina. A angiofluorescência também não apresentava nenhuma alteração, nenhuma extravasamento. O OCT de células ganglionares de camada de fibras nervosas também, sem nenhuma alteração. No campo visual, apresentava no olho direito esse degrau nasal inferior, que não foi avaliado um segundo campo nesse período desse olho, então ficou na dúvida se tinha realmente esse degrau nasal nesse período ou se foi só uma alteração de posição de cabeça, e no olho esquerdo ela apresentava um defeito central. No ERG apresentava uma redução de onda B mais pronunciada no olho esquerdo, e esse é um resumo do caso. Gostaria de abrir para hipóteses diagnósticas e condutas. Tá, muito bom. Eu acho que a Cleide já viu o caso. Mauro, você quer começar a discutir qual é o diagnóstico diferencial? Então, numa paciente com essa faixa etária, sem queixas anteriores, então ela tem uma queixa recente de mais ou menos um ano, a visão boa, mas ela tem outras alterações, retinografia anjo praticamente sem alteração, no OCT ela tem uma alteração de zona elipsoide discreta, uma alteração no campo visual no 32, campo visual central, nos 10 graus centrais, só no olho esquerdo, uma redução de sensibilidade, autofluorescência normal também, e uma alteração de ondas B no eletroretinograma. O que você pensaria numa paciente com essa faixa etária, que é o interessante, né? Sem nada associado sistemicamente, aparentemente sem nenhuma alteração. O que você pensaria, Mauro? Uma coisa que, pela idade, talvez deveria pensar seria em degeneração macular relacionada à idade, apesar da etnia, quer dizer, a gente tem agora esses pacientes que desenvolvem não alterações do epitélio pigmentar, mas aquela atrofia da retina externa. Enfim, essa seria uma possibilidade. Uma outra seriam distrofias, pelo fato dela apresentar essa ameralopia, né? Hemeralopia, essa dificuldade no claro, a gente tem essa distrofia macular oculta, geralmente são em pacientes mais jovens, assim, com uns 40 anos, mas, enfim, seria uma possibilidade, é uma doença que é simétrica bilateral, tem essa característica de fotofobia, mais de fotofobia, não tanto de hemeralopia, mas, enfim, se não for típico, e no OCT a gente não vê muita coisa até avançar um pouquinho. Você pode ter alterações, acho que nem tanto no eletrocardiograma de campo total, mas no eletrocardiograma multifocal. O campo visual, eu sou meio rápido, mas eu tenho a impressão que o olho que ela tem alteração central tinha muito falso positivo. Tinha muitas alterações, assim, não é tão confiável, acho que deveria repetir. Uh, Retinopatias tóxicas também seria uma possibilidade, mas acho que, por enquanto, eu ficaria com essa, sejam retinopatias tóxicas ou distrofias, tudo pela idade, pela simetria desse possível
quadro, e DMRI também, de uma forma um pouco menos típica. Tá. Então, Mauro, para a DMRI, ela tem um EPR completamente normal, não tem nenhuma drusa visível, né? Nem na retinografia, nem na anjo, nem na autofluorescência, nem no OCT nesses cortes, certo? É. Ah, as, Ah, desculpa, eu esqueci de uma, uhum, mas tem muito pouca cara de ser, são as infecciosas tipo luz, que você pode ter. Eu confesso que na imagem que eu tenho aqui, ela não está tão nítida. Não sei se é a tem, rede cortou, mas eu não vejo o ACP com tanta nitidez, eu não vejo tanto também essa ah, descontinuidade tal da zona elipsoidal, mas se a gente tem isso, a gente tem que pensar também em luz, por exemplo, que pode também evoluir com esse quadro. Concordo que DMRI não tem drusas de implantação de EPR, mas pela idade, então acho que é uma coisa tá, que consegue. ótimo. Tá, perfeito, perfeito. Então, Mauro, você abriu uma chave de alterações degenerativas, tipo degeneração macular ou alguma coisa semelhante. As estrofias, é importante a gente fazer o diferencial com maculopatia oculta, né? Apesar de maculopatia oculta afetar, né, Mauro, a zona de interdigitação e só depois avança para a zona elipsoide, mas é difícil de ver mesmo pelo OCT. Eu concordo com você que é um diferencial importante. Pode afetar qualquer idade, desde jovens, meia idade ou até 60 anos. Nessa idade ele costuma evoluir mais lentamente, então se a gente tiver a evolução dessa paciente que a gente vai ter, e ela tiver uma evolução rápida, fala contra a maculopatia oculta. E retinopatias tóxicas também é importante, né? A gente avaliar clinicamente, né? Então, Hipovitaminose A também, tá, acho que eu entraria também no diferencial. Sim, procuraria alguma coisa sistêmica, senão tentaria um eletrocardiograma multifocal, ah, talvez uma endossemina, repetiria o campo visual. tá. Outra história, a maculopatia oculta em geral tem um histórico familiar, né? Tem uma herança genética em geral, você consegue ver outros pacientes afetados, autossômico dominante, mas algumas vezes você não consegue ver, não tem parentes próximos e tal, a gente fica sem essa pista, né? E ela não tinha um histórico aparente disso também, mas Mauro, excelente, excelente. É, Cleide, eu sei que você viu o caso que você sabe, mas só para ampliar esse diagnóstico diferencial que o Mauro comentou, é, o que que você incluiria aí? Na verdade, eu não me lembro de ter de discutido esse caso, mas acho que a chave do Mauro foi excelente. Dentro dessa chave, acho que a toxicidade, em geral, tem alterações do epitélio pigmentar, a gente vê pelo menos na autoflúor. Acho que a distrofia macular oculta é uma possibilidade, até porque ela apresenta também esse achatamento nas linhas de fotorreceptores, principalmente na limitante externa, bem na fóvea, que é um dos primeiros sinais da distrofia macular oculta, além da fragmentação da interdigitação e depois da elipsoide. Acho que a única coisa que que eu poderia incluir aí é alguma doença autoimune da retina, né? Uma retinopatia autoimune ou relacionada ao câncer, que também daria uma fragmentação das linhas de fotorreceptores, geralmente uma redução na nuclear externa. É uma doença que é bilateral. Geralmente ela tem uma fase inicial que é mais aguda de perda visual, e depois fica mais indolente. Mas acho que também tem que ser pesquisado aí, tanto com uma avaliação sistêmica quanto a melanomas ou outros tumores, e se não achar nada, dizer, o padrão ouro para isso é dosagem de alto anticorpo de retina, mas é que a gente não consegue fazer. Perfeito. Então, só para ampliar um pouquinho a chave que o Mauro avaliou, então a retinopatia autoimune ou uma retinopatia relacionada ao câncer pode começar assim, né? E aí a gente tem que fazer uma avaliação sistêmica, como teria, como o Mauro sugeriu, também para doenças infecciosas, como se fosse uma luz inicial, embora não tenha o aspecto na retinografia de uma placoide, né, para ter alteração da retina externa, mas isso é importante fazer essa avaliação toda. Então, Fernanda, eu acho que a chave de diagnóstico diferencial é excelente, e a gente tem que procurar por aí. Eu sei que a gente tem um segmento longo dessa paciente, né, a evolução vai ser interessante, né? Então, você quer mostrar agora como ela foi avaliada? Uhum. Então, a gente abriu essa chave justamente que falaram das
das retinopatias autoimunes e da maculopatia oculta, mas a maculopatia oculta a gente vai ver que na evolução acaba sendo um pouco mais diferente. Então, a gente fez a investigação sistêmica, não tinha nenhuma exposição à radiação, laser, alguma coisa pensando em toxicidade ou drogas. Foi feito tomografia de tórax, abdômen e pelve, exame ginecológico, dermatológico, colonoscopia, mamografia, ressonância de cérebro e líquor, tudo sem alterações. No laboratorial, ela apresentava, pensando em luz também, ela apresentava um FTBS positivo, mais um VDRL negativo. E ela tinha um histórico de ter sido tratada há 30 anos atrás com penibenzatina uma vez, ela não sabia dizer muito por qual motivo, mas sabia que tinha sido tratada. Na Angioflor de 2023, lembrando que o caso começou em 2021, ela apresentou essa hiperfluorescência no olho direito, que se manteve ao longo do exame. E a evolução, então, ela foi uma evolução rápida de perda visual, principalmente no olho esquerdo, o que acabou deixando a gente com o diagnóstico de maculopatia oculta de lado. Ela apresentava, em um ano, apresentou uma perda de acuidade visual no olho esquerdo de 20/25 para 20/200. E aí, em setembro de 2023, pensando que ela tinha esse histórico de ter sido tratada com penicilina benzatina, mas não foi com penicristalina, a gente não sabia como que era os sintomas dela na época, não era possível descartar definitivamente o diagnóstico de sífilis ocular, e ela apresentava essas alterações na elipsoide que podem ser compatíveis. Foi decidido por tratar ela com penicristalina por 14 dias, mas ela continuou apresentando deterioração da acuidade visual após, então esse diagnóstico também foi deixado um pouco de lado e ficou o diagnóstico de retinopatia autoimune como principal, mas a gente não tem acesso a esses autoanticorpos. Até eu vi que tem alguns laboratórios que fazem aqui no Brasil, mas não tem acesso econômico também a esses exames. E foi decidido no começo desse ano tratar com um corticoide 60 miligramas, e ela manteve estável desde então. Apresentou uma pequena melhora no olho direito e está sendo tá em programação de tratamento com rituximab. A evolução na retinografia não teve tantas alterações, mas na autofluorescência a gente consegue ver essa hiperfluorescência em anel, principalmente no olho esquerdo. A fragmentação da elipsoide realmente não está tão boa a qualidade, eu não sei se dá para ver, mas apresentou piora da fragmentação da elipsoide, principalmente no olho esquerdo. Então, retinopatia autoimune pode ser dividida entre paraneoplásica e não paraneoplásica. A retinopatia paraneoplásica ainda pode ser dividida em cara associada a câncer ou MARA associada a melanoma. Fernanda, você vai fazer a revisão agora? Vamos só Vou. ver o comentário, já, você já começa, tá? Então, o diagnóstico aqui mais provável é que seja uma retinopatia autoimune, se descartando aqui uma retinopatia relacionada ao câncer, né? É, Mauro, isso não estava dentro das hipóteses que você tinha cogitado, porque é muito incomum, né? É, e segundo ponto, o tratamento é controverso. O uso de corticoide e imunossupressor são poucos trabalhos para avaliar isso, mas sendo uma retinopatia autoimune, talvez faça sentido você usar um imunomodulador ou corticoide, né, para segurar essa perda. E ela teve uma estabilidade, pelo menos num período curto de 5 meses. Quais são suas ideias a respeito disso, em relação ao diagnóstico e em relação a essa dificuldade que a gente tem de tratamento? E outro é o diagnóstico com autoanticorpos, né? É caro para a gente, para um laboratório aqui, mandar para os Estados Unidos e para receber de volta, né, Fernanda? Você tem ideia de custo disso, não? Não, eu não perguntei o custo. Eu liguei no Fleury hoje, eles Uhum. falaram que não tem. Aí eu pesquisei na internet que tem outros laboratórios que tem, mas eu não consegui acessar o custo diretamente. Tá. A gente está vendo isso, né? De tentar fazer isso de alguma forma para ver se algum desses autoanticorpos são positivos. Algum comentário, Mauro, antes de a gente fazer a revisão? Depois eu queria que a Cleide comentasse também. Rápidos comentários. Assim, um deles aqui, não sei, os casos que eu vi, ou que eu lembro, eles também tinham alteração do epitélio pigmentar. É bastante curioso dessa paciente, mais do que tanto quanto, pelo menos no olho esquerdo, a gente vê a perda da zona elipsoidal dos segmentos externos, mas mesmo a nuclear externa, ela está bem diminuída.
Isso. lembrando também uma distrofia retiniana, mas tanto a distrofia retiniana como eu acho assim, uma retinopatia autoimune nessa ah, nesse estágio, é curioso não ter nenhuma alteração visível assim, no epitélio pigmentar na Mas clínica. não tem, viu, Mauro, sabia? É, Destrói só o também fotorreceptor. E um diferencial para você fazer os diferenciais com distrofias é que o EPR fica íntegro. Você destrói o ah, anticorpo, você destrói algumas áreas da retina neurosensorial, fotorreceptor e outras células, às vezes célula ganglionar. Mas o EPR fica íntegro, você não tem antígeno para destruir EPR. Então, você acho que escolhe. poderia, uma coisa que a gente tem mais fácil acesso para ter certeza, enfim, mais certeza de que esse é o diagnóstico, talvez fosse fazer um teste genético, né, para ver se isso realmente não aparece nada, nenhuma distrofia genética que pudesse explicar essa situação. Eu não lembro se retinopatias autoimunes dão alguma alteração de prova de fase ativa, se tem algum marcador, biomarcador de inflamação sérica, também acho que seria interessante dar uma boa pesquisada, mas em termos de tratamento, enfim, cortisona a longo prazo realmente não dá para a gente fazer, eu tentaria conversar sobre a possibilidade de fazer um tratamento com imunomodulador, mas até para fazer isso, sei lá, se tivesse algum biomarcador que desse mais certeza de diagnóstico, acho que seria bom. Certo. É só autoanticorpo. Só autoanticorpo. É difícil fazer o diagnóstico, Mauro. Eu concordo com você. A avaliação multimodal não é simples e exames outros laboratoriais são complicados. Eu concordo com você, um painel genético é importante para a gente fazer descartar uma patologia genética associada, né? Mas como a evolução foi muito rápida, Mauro, a gente descartou por isso a oculta que demora, sei lá, 15 anos para evoluir, né? E evolui raramente depois de 60 anos. Então, não é. É legal, Hum, desculpa interromper, algumas dessas doenças de uveíte e tal, o pessoal usa a avaliação do humor aquoso, e às vezes apresenta citocinas assim que ajudam a fazer o diagnóstico de uma inflamação intraocular. A gente vai fazer uma revisão e ver se tem alguma coisa que a gente pudesse, de novo, procurar no humor aquoso para ter uma hipótese com mais consistência para iniciar um tratamento com imunomodulador. certo. É que para autoimune não tem. Para reações, alterações infecciosas, ela nunca teve uveíte, nunca teve vitreite nenhuma. Então, talvez descarte os exames laboratoriais são negativos, mas para retinopatia autoimune mesmo, ah, no vítreo ou no aquoso, eu não li nada a respeito, depois a Fernanda vai fazer uma revisão, Mauro, por isso que é difícil. Não, Acho que mesmo perfeito, os perfeito. autoanticorpos negativos, talvez não descartem, e mesmo autoanticorpos positivos, não fecham o diagnóstico, porque a população normal tem esses autoanticorpos positivos. A Fernanda vai falar, não é numa prevalência baixa, né, Fernanda? Então é difícil mesmo, concordo, Mauro. O diagnóstico é difícil, é um diagnóstico mais por exclusão. A gente tem que excluir um tumor causando isso, principalmente melanoma, né? Mas talvez seja o diagnóstico mais provável. Cleide, considerações? Não, agora até me lembrei. Eu acho que, assim, em termos de acompanhamento, no ACT usar o mapa de espessura, é interessante que ele deve estar vermelho nessa altura aqui, porque vai perdendo os fotorreceptores, vai desabando a nuclear externa, né, para acompanhar o segmento junto com o campo visual, que é mais subjetivo. E eu me lembro que na ocasião, até comentei com a Fernanda, de que dose que a gente ia, foi um teste terapêutico, né? Que dose de corticoide que a gente ia entrar. Teoricamente teria que ser uma dose imunossupressora, mas a gente ficou com um certo medo. No fim, a gente entrou no limite aí da anti-inflamatória imunossupressora e essa resposta de uma pequena melhora no olho direito pode ser só subjetiva, o paciente fica sugestionado com o desejo de melhorar e procura mais as letras, mas enfim, é muito difícil o tratamento aí, porque tudo que está descrito na literatura às vezes funciona, às vezes não, vai desde plasmaférese, imunossupressão, e o diagnóstico acaba sendo um diagnóstico de exclusão mesmo, quando a gente não tem os autoanticorpos. Acho que é interessante isso que você falou, que tem a prevalência de autoanticorpo antirretrovirina, antinolase na população, existe, mesmo sem a doença também. É que a associação do quadro clínico com o autoanticorpo aí acaba fechando o diagnóstico. Sim.
Ótimo, ótimo. É como o tempo grande de corticoide em alta dose, é melhor passar para imunossupressor. A Fernanda vai mostrar que hoje talvez tenha uma tendência de usar rituximab, como a Fernanda falou, para fazer o tratamento desses pacientes. Mas é complexo mesmo. Eu percebo como o Mauro fica preocupado, a gente tratar da medicação sistêmica com efeitos colaterais, se a gente não consegue fechar completamente o diagnóstico. O Mauro está totalmente correto para isso, mas nessa patologia é difícil a gente fechar. A gente tem que usar evolução clínica, usar avaliação multimodal e não tem nenhum exame que seja patognomônico dessa alteração, né? Então a gente sempre fica na dúvida mesmo, por isso que os autoanticorpos talvez sejam, apesar de eles não serem exclusivos dessa patologia, eu acho que é importante a gente colher, a gente vai colher, e concordo com o Marco, a gente tem que fazer o painel genético para excluir uma causa genética também, a gente vai procurar fazer, só que isso tudo tem custo, então a gente tem que ver custo-benefício, qual que é o melhor para essa paciente ter o gasto, né? E ela não tem condições, né? Mas é isso. Obrigado, Mauro. Obrigado, Cleide. Excelentes os comentários. E sim, isso que enriquece a apresentação, né? Fernanda, então, agora você pode ir em frente fazer uma revisão aí. Só falando que nesse caso também o doutor Sérgio tem um contato no exterior que a gente está vendo, talvez, de conseguir mandar uma amostra do sangue dela para fazer esses autoanticorpos nos Estados Unidos. Mas a gente ainda está esperando esse processo até para começar o rituximab, para ver se a gente consegue esses autoanticorpos por lá. Então, aqui a minha revisão, então. Voltando, né, pode ser dividida entre paraneoplásica e não paraneoplásica, e a paraneoplásica associada a câncer ou associada a melanoma. Então, o primeiro caso descrito dessa doença foi em 76, pelo Dr. Sawyer. Ele apresentou 3 casos de mulheres com degeneração dos fotoreceptores de 1 a 4 meses antes ou depois da descoberta de um tumor anaplásico. As 3 apresentavam escotoma em anel, que progrediu para perda grave do campo visual, estreitamento atelular, e as 3 apresentavam alterações no ERG, sendo que uma apresentou quase ausência total de resposta. As 3 evoluíram para óbito e foi possível fazer a histologia que apresentava macrófagos intrarretinianos. Então, é uma doença bem rara. A não paraneoplásica é a mais comum entre elas, seguida pelo CAR e depois MAR. A idade diz com nossa paciente de 60 anos, é entre 55 e 65 anos, sendo a não paraneoplásica mais cedo. A não paraneoplásica está associada a doenças autoimunes, que no nosso caso era doença de Graves, e é mais comum em mulheres do que homens. Aqui nesse gráfico do lado, a gente consegue ver que os autoanticorpos podem estar presentes antes do diagnóstico do câncer, mas o diagnóstico do câncer geralmente precede os sintomas visuais. Isso não quer dizer que sempre vai preceder. Então, toda vez que a gente tem uma suspeita de retinopatia autoimune, a gente vai procurar exaustivamente qualquer sinal de neoplasia. E o câncer mais associado é o câncer de pequenas células pulmonares. A fisiopatologia da doença são esses autoanticorpos contra a retina que acabam causando a manifestação da doença. Quando a gente pensa em paraneoplásica, tem uma reação cruzada entre os anticorpos contra os antígenos tumorais com os antígenos da retina, fazendo um mimetismo molecular. Quando a gente pensa na não paraneoplásica, também se descreve essa hipótese, pensando que teve algum processo tumoral que acabou o sistema imune dando conta desse processo, ele regredindo, mas os anticorpos contra os antígenos da retina permaneceram e causaram a doença. Outras teorias é que teve alguma injúria, tanto inflamatória quanto infecciosa ou até trauma, que tenha exposto esses antígenos, causando esses anticorpos contra esses antígenos e causando a doença. As proteínas mais importantes são a recoverina e a enolase, mas tem várias outras descritas de anticorpos contra essas proteínas. A recoverina, ela é encontrada nos fotoreceptores da retina, ela está associada a um pior prognóstico, também em quantidade. Então, a quantificação dessa proteína está associada a um pior prognóstico também. A enolase, ela é uma enzima que tem nas células ganglionares, nas células de Müller, nos bastonetes e cones. E como o Dr. Sérgio falou, esses anticorpos eles podem ser encontrados, alguns estudos falam que até em 42% das pessoas normais. Também podem ser encontrados em outras doenças autoimunes sistêmicas e em outras retinoses. Por isso,
quando os estudos eles deixam muito claro que o autoanticorpo ele é muito importante para o diagnóstico, mas ele é a última coisa no processo diagnóstico. Então, é importante ter uma forte suspeição clínica, fazer toda a análise multimodal para que tenha uma alta probabilidade pré-teste quando a gente pede esses autoanticorpos, porque senão a quantidade de falso positivo é muito alta. Essa tabela eu trouxe do primeiro consenso diagnóstico de 2016, é bem recente essa descrição mais objetiva da doença. E os critérios essenciais são não ter nenhuma causa aparente, como a doutora Cleide falou, ela acaba sendo uma doença que a gente tem que excluir outras coisas antes, acaba sendo de exclusão. Um ERG anormal, anticorpos anti-retina, ausência de lesões ou degeneração ou distrofia no fundo de olho e ausência de inflamação ocular. Outros critérios de suporte são esses sintomas de fotopsia, nictalopia, fotofobia, doenças autoimunes, tanto do histórico familiar quanto do histórico pessoal, e rapidez na instalação da perda visual, porque outras coisas muito parecidas, inclusive a maculopatia oculta que foi falada aqui, tem uma instalação da perda visual mais gradual e mais lenta. No caso da retinopatia autoimune, é mais rápida, como é o caso da nossa paciente. Os testes essenciais, é importante avaliar a neoplasia, justamente para descartar a cara ou mar, ERG, anticorpo anti-retina, autofluorescência, OCT e angioflúor. Então, falando um pouquinho da análise multimodal, na retinografia, inicialmente é bem inocente, pode não mostrar nada, mas em casos mais avançados pode ter alteração pigmentar, atenuação vascular e até palidez de disco. Na autofluorescência, um terço inicial já vai apresentar essa hiperfluorescência em anel, mas nos casos mais avançados, até 75% pode apresentar. Quando a gente pensa em hiperfluorescência em anel, a gente pensa muito em distrofia, mas no caso da retinopatia autoimune, ela tende a ser ou unilateral ou assimétrica, então diferencia um pouquinho o quadro. O ACT vai ter essa atenuação, desorganização e perda da camada nuclear externa e da elipsoide, e também já são descritas essas degenerações císticas intrarretinianas, mas o principal é justamente a atenuação da elipsoide das camadas externas. Na angiofluorescência, pode não aparecer nada, pode ser uma angiofluorescência completamente normal, mas também pode ter uma hiperfluorescência ou por disrupção do EPR ou extravasamento. E o extravasamento é geralmente uma alteração degenerativa que causa uma incompetência vascular e causa esse extravasamento na angioflúor. O ERG é interessante que ele é um dos critérios essenciais, né, para o diagnóstico, mas ele não é nada específico, assim. Então, qualquer alteração de ERG já é condizente com a doença. Pode ser em qualquer parte da onda, de qualquer forma. E o que eles ressaltam bastante é que tem uma desproporção entre o quadro clínico e a redução que apresenta no ERG. E o campo visual, geralmente é uma construção do campo visual periférico ou escotoma central, paracentral, e frequentemente também é assimétrico, como todo o resto da doença. Então, quando eu vi que saiu esse guideline em abril de 2025 sobre a retinopatia autoimune, eu fiquei super animada. Falei, agora eu vou saber como tratar essa paciente certinho. Mas a primeira coisa que eles falam na parte do tratamento é que não há dados suficientes para fornecer uma diretriz de tratamento para retinopatia autoimune. Então, é uma doença bem desafiadora mesmo, tanto para diagnóstico quanto para tratamento. E eles falam isso porque a literatura se baseia principalmente em relato de caso ou pequena série de caso que não tem grupo controle, não tem grupo de comparação. E eu acho que ainda mais desafiador que isso é que a história natural da retinopatia autoimune, ela é muito mal compreendida e heterogênea. Então, se a gente não sabe como esse paciente vai evoluir, em quanto tempo ele vai evoluir, a que ponto de perda visual ele vai chegar, é muito difícil você medir um efeito de um tratamento. Então, por isso que ainda está engatinhando esse tratamento da retinopatia autoimune. Fora isso, tem outros desafios que eles citam, que a doença parece ter um benefício maior, o tratamento no começo da doença, mas é justamente quanto é mais difícil fazer o diagnóstico. E, embora haja melhora de sintomas visuais, geralmente o tratamento não melhora, ele só diminui a progressão ou para a progressão da doença. E também pode ser um tratamento longo, então você pode tratar por mais de um ano com modulador até que haja estabilização da doença. Dito isso, todos esses desafios,
Tem várias opções. A doutora Cleide citou algumas, né? Plasmaféres e imunomoduladores. Aqui eles falam sobre corticoide, tanto intraocular quanto sistêmico, imunoglobulina, plasmaféres, imunossupressão, inibidores de célula T, inibidores de célula B. No consenso de 2016 que eu citei anteriormente, eles falam sobre todos esses, mas eles excluem um pouco a plasmaférese. E nesse guideline, eles ficam mais animados com o rituximab, porque ele é uma opção que fisiopatologicamente faz muito sentido, porque ele age diretamente nas células B, que são as responsáveis pela produção dos anticorpos, que vão eventualmente causar a doença da retina. E é interessante que nesse artigo eles falam que é a causa presumida do dano da retina. Mesmo assim, mesmo depois de todos esses estudos com os anticorpos, ainda não falam que é uma causa definitiva do dano, mas presumidamente essa é a fisiopatologia. E uma meta-análise que saiu esse ano também, ela avaliou as diferentes classes de tratamento e não conseguiu avaliar uma superioridade de uma em relação à outra, mas diz que todos os tratamentos sistêmicos parecem reduzir a perda de visão, a perda do campo visual, o edema macular cistoide e a perda da espessura central da retina. Então, em conclusão, é necessário investigações futuras com estudos multicêntricos controlados, e os autores desse guideline, eles sugerem que seja iniciado esses estudos usando o rituximab, justamente pela fisiopatologia dele. Obrigada. Excelente, Fernanda. Parabéns pelo caso, pela revisão. Eu acho que a Júlia Bastian escreveu aqui também que ela acompanhou também esse paciente durante a residência com você. E, Júlia, você quer falar com algum comentário teu sobre esse caso, não? Se você tiver acesso. Bom. Boa noite. Eu ia só trazer como foi a minha experiência acompanhando essa paciente. Ela chegou para mim como um caso novo no R1 e, como a Fernanda mesmo mostrou no início, ela tinha uma excelente acuidade visual. Ela era uma paciente que trabalhava com segurança, ela fazia plantões mais noturnos. E chamou atenção essa perda de visão tão rapidamente progressiva e o exame físico dela sempre inocente, nunca chamava muita atenção. Eu tive muita dificuldade de explicar para ela o que estava acontecendo. Levei ela na uveíte, na neuro, discuti diversas vezes com a doutora Cleide, talvez ela se lembre. E a visão ficou realmente bem baixa, né? E foi difícil lidar, assim, é difícil quando a gente tem esse tipo de paciente, quando é muito desproporcional a baixa de visão em relação ao que a gente vê, às vezes, no ACT, no exame físico. É difícil até explicar para o paciente, em especial quando é uma doença em que a gente não consegue comprovar o diagnóstico com nenhum exame complementar mais específico. Então, precisou de diversas conversas com ela, porque ela se sentiu desamparada, digamos assim, de estar ficando cega sem ninguém saber o que ela tinha, sem a gente conseguir proporcionar nenhum exame que conseguisse confirmar a causa da baixa de visão dela. Então, realmente são casos bem desafiadores para nós médicos lidarmos, explicarmos para o paciente que às vezes realmente é difícil bater o martelo num diagnóstico específico, né? Ótimo, Júlia. Obrigado por compartilhar a tua experiência com ela, é um difícil, né? E é isso. Fernanda, super obrigado. Excelente a revisão e a apresentação. Parabéns. Obrigado pelo Mauro e a Cleide pelos comentários também. E a Júlia de novo pelo comentário aí final, tá? Excelente. Muito bom. Então, retinopatia autoimune, muito provavelmente. Agora a gente vai para a imagem. Luiz Carvalho, que é fellow, ele vai apresentar então a imagem da semana. Deixa eu só abrir aqui meu vídeo, professor. Foi. Tá, Pronto. Tá, a imagem tá boa? tá boa. Não tem imagem nenhuma, mas tá boa. Tá sem? Tá sem imagem? Não, tá com um texto, sem imagem ainda. Ah, sim, Tá tá bom. Mas a bonito. apresentação tá certa, né? Tá, lógico. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Eu me chamo Luiz Eduardo, eu sou fellow aqui do primeiro ano da retina cirúrgica e hoje eu vou apresentar a imagem da semana. Bom, primeiramente queria agradecer ao professor Sérgio por me ajudar aí na realização da apresentação. Bom, primeiramente uma breve introdução. Um paciente de 46 anos que relata uma baixa de acuidade visual no olho direito há uma semana, com uma acuidade visual com a melhor correção, de conta dedos 1 metro e no outro olho 20/20. Na biografia, nenhuma alteração também em todos os demais exames. Bom, aqui vai ser a primeira imagem
do caso. Então, com essa imagem, o paciente com contadedos de visão, é perda de visão recente, tem uma semana de perda de visão. É, interessante, né? Então, Cleide, Mauro, Hélio, o que que vocês pensariam aqui? Ou alguém, se quiser fazer algum comentário, pode só abrir o microfone e falar, ou se não tiver acesso ao áudio, é só escrever aqui e a gente comenta, tá? O aspecto parece até de um material viteliforme, mas com essa visão e subitamente está completamente afastado. Para ter uma baixa de visão tão grande, ou ele tem uma membrana neovascular e súbita, né? Ou ele tem uma exudação, um processo inflamatório exudativo, não do tipo membrana. Acho que precisa continuar. Até parece que Tá, tem dois pontinhos de hemorragia, se for, é uma membrana neovascular. tá. Mas por que ele teria uma membrana vascular, esse olho? Não tem drusa, ele tem quanto? Com a idade é jovem, tem 46 anos. Pode ter uma escavação focal da coroide, pode ser alguma coisa prévia que não Hum. abaixava a visão, ou é uma coisa inflamatória, né? E aí Mas, pode Cleide, cursar ó, uma membrana com uma semana de evolução não dá conta dedos, né? só se tiver Dá 20, sangrado. 40, 20, 50. Ele tinha uma visão normal, ele tinha uma visão normal e perdeu essa visão normal em uma semana, é muito rápido. Só se ele tem uma coisa no nervo também, né? Não sei se esse nervo Não precisa tem. parar com outro. O nervo é normal. O nervo é normal. Boa hipótese para ter uma visão tão baixa, talvez ele tivesse um envolvimento junto do nervo, mas não tem. O nervo é normal, só tem essa lesão central. Alguém ajuda a Cleide, hein? Eu tenho uma Graças excelente hipótese. Um Fala, Mauro. trauma, um trauma que Ah. teve essa cicatriz, ele também quebrou os óculos, por isso a visão caiu tanto. Então, trauma, Mauro, é uma hipótese. Trauma é uma hipótese. Embora ele não descrevesse um trauma contuso, mas trauma é uma hipótese. Embora os óculos, ele não usava óculos e tinha 20/20 no olho esquerdo e passou a ter conta-dedos nesse olho, entendeu? Então, não foi por perda do óculos depois do trauma, Mauro. Então, trauma é outra hipótese para a gente considerar, concordo, certo? Mas eu Agora, concordo com a Cleide, ele tem esses dois pontinhos que lembram um pouco, apesar dele não ter um wrap, enfim, parece um pouco alguma coisa que sugira uma membrana vascular, ou, enfim, e um outra pouco de coisa que sangramento ele pode teve. dar, certo? Que outra coisa pode originar hemorragia e não ser uma membrana vascular? Macroneurisma. Mas o macro A é cor, mais a velho, cor da, hipertenso. Ah, desculpa, a cor da mácula é diferente da cor da retina nasal. Ele não teve, isso. reforçando a possibilidade de trauma, contuso, tem edema de Berlim, porque é bem diferente a cor central do que a gente vê. Então, Mauro, é diferente. Ele tem um círculo de alteração aí. esse círculo, assim, se não é sangue, porque vai demorar para ficar branco. Parece que ele tem Tá. uma fibrose, mas como que apareceu uma capa de algum tecido aí, que não sei como pode ter aparecido tão rápido. É isso que eu pergunto para você. Vocês É, não estão pensando em uma coisa que a gente já discutiu antes aqui, acho que umas duas vezes, e durante esses anos, e foge da gente, porque talvez não seja a faixa etária mais comum e não seja o padrão de lesão comum. Por isso que eu achei interessante o que o Luiz mostrou. Quando o Luiz me mostrou, eu fiquei falando, poxa, mas o padrão de lesão que a gente está acostumado a ver nesse tipo de trauma é diferente, é diferente desse apresentado aqui. E por isso que eu acho interessante a gente mostrar a, a alteração fundoscópica aqui. Então, vamos avançar, vamos mostrar anjo, ou a CT primeiro, para ver se ajuda em alguma coisa, tá? Obrigado, professor. Então, aqui temos o ACT, Tá. E você aqui quer temos mostrar anjo? Isso. Ó, isso, anjo. anjo, tá? Volta no ACT, e esse é o ACT. Vamos parar no ACT, tá? Então, aqui, se eu puder conversar com vocês sobre isso aqui, você vê uma interrupção do EPR aqui, né? Você vê a membrana de Bruin embaixo, rompeu o EPR, aparentemente, né? Você tem um aumento de refletividade na coroide por causa disso, e além disso, você tem uma lesão hiperrefletiva envolvendo toda a retina neurosensorial no centro dessa lesão. eu acho que o Vitor tem razão, acho que é uma lesão fototóxica, laser, sei lá o quê, mas alguma coisa que
acometeu todas as camadas da retina, é súbito, Tá, causou. tá, Mas tem mais certo. uma coisa que, porque, enfim, mesmo imaginando uma lesão que ele ficasse um tempão olhando para o laser, o tamanho da lesão central não justifica, eu acho, contra dedos. Mas se a gente olhar ao redor dessa lesão central, ele não tem os segmentos externos fotoreceptores. Ele tem uma lesão que é mais, é maior, muito maior do que só essa central. E se voltar um slide, isso que eu estou me referindo, não é só a lesão hipopigmentar central, mas toda a mácula dele tem uma coloração diferente da retina fora das arcadas. Eu acho que ele tem, enfim, pode ser um trauma, mas não é só esse central, eu acho. Acho que ele teve uma lesão mais difusa do que essa lesão amarelo clara está mostrando. Tá, mas que lesão é essa mais difusa, Mauro? O que que você pensaria nessa lesão mais difusa? Eu não sei, para em uma semana ele perder todos os segmentos externos, eu não consigo imaginar. Eu acho que ele já tinha algo aí e deu uma piorada recente, mas eu não consigo imaginar o que. Tá. Então, o padrão, como eu falei para vocês, o padrão morfológico da lesão é diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então, essa variação multimodal, a gente vê que tem uma lesão que vai do EPR, pega toda a retina neurosensorial. Mauro, a visão de conta-dedos, a descrição desse paciente, que ele tem conta-dedos, talvez ele tivesse 20/200 de visão, né? Ah, Acho que conta-dedos é muito baixo, mas é o que está descrito, né, no paper que o Luiz avaliou, mas eu concordo com você, Mauro. Acho que 20/200 está razoável de visão, não conta-dedos. Mas independente da visão que foi medida, é uma lesão que pega todas as estruturas da retina. Então, o laser faz uma lesão, mas é uma lesão linear e vertical, né? O que eu comentei com o Luiz, o laser tem dois tipos de faixa etária. Um na adolescência, que é o adolescente ou a criança brincando com laser, e ele brinca olhando e as lesões são verticais. E a segunda faixa etária de acometimento são adultos com alterações psiquiátricas. Então, é uma lesão auto-infligida. E eles também ficam infligindo a lesão fazendo um movimento vertical, não um movimento horizontal. É interessante, você faz um movimento vertical. Então, a lesão do laser é uma lesão vertical, né? Irregular. E aqui a lesão desse laser, né, Luiz, como você vai mostrar, é uma lesão circular. E aí o Luiz vai explicar por que que essa lesão é desse jeito e não é o que a gente está acostumado a ver, tá? Mas vocês falaram, é interessante, porque dos diagnósticos diferenciais vocês falaram em trauma, né? E pelo tipo de lesão, vocês não pensaram inicialmente no trauma por laser, porque não é o que a gente está acostumado a ver, né? Mas depois você pensa, poxa, afetou a retina inteira, destruiu a retina inteira, focalmente, e você pode pensar, pô, o laser é uma possibilidade, né? E então o Luiz vai mostrar aí como é que essa lesão, por que que essa lesão aparece desse jeito, certo, Luiz? Vai lá. É isso mesmo, professor. Então, é exatamente isso na discussão. Muito obrigado pela discussão. E foi isso, é um paciente que ele trabalhava na construção civil. E ele relata essa piora depois de alguns dias tendo usado esse tipo de laser. Ele tinha tinha três aspectos. Ele tinha duas linhas verticais e uma horizontal. Ele falou que trabalhou muito com esse laser durante o tempo e na avaliação desse paciente descartaram tudo possível. Ele tinha avaliação recente, que ele realizou óculos, que ele era 20/20 desse olho, e assim, avaliaram tudo possível para esse caso e fecharam porque depois de ele ter trabalhado com laser, que aconteceu tudo isso. E assim, eu estou só deixando esses casos, que ele tem um comprimento de onda que pega de 520 nanômetros e de 1 miliwatts, porque na descrição que a gente vai discutir mais para frente, tem essa característica de ser lesivo ou não, né? Mas aí fechou mesmo por laser, parabéns aí, Vitor. E é isso. E foi uma lesão diferente do que o professor falou, porque assim, é um paciente ou criança ou psiquiátrico, né? O psiquiátrico, ele realmente, ele olha focado, né? E esse paciente não, foi um trabalhador que foi praticamente um acidente de trabalho por um laser diferente, às vezes a máquina não estava dos melhores, estava estragada, e como ela tinha esse aspecto de três dimensões, fez um padrão de diferente de lesão no olho desse paciente. E era unilateral? Unilateral, professora. Ele trabalhava Isso é com o mais olho diferente fechado? ainda. Então, mais diferente ainda. No Provavelmente, outro né? O olho, laser para, acho que eles usam para medir alguma coisa assim, eles né? fecham o olho, né, para ver melhor. Fecham, é, Provavelmente, Cleide, ele fechou o olho que não é o dominante e olhou com o dominante, e isso que ele teve, por isso que ele teve essa lesão central, né? é. Exatamente. Mas o padrão de lesão, quer dizer, esse laser, então, ele faz uma lesão maior
e como ele não estava brincando com laser ou se auto-infligindo uma lesão, essas lesões são verticais, uma lesão maior ah, ah, pelo tipo de iluminação do laser, né? E uma Uhum. lesão maior e circular, né? Então a gente tem que lembrar, quando a gente vê isso, lesões circulares maiores, que afetam a retina inteira e o EPR, pensar em lesão por laser, e que isso existe, esse tipo de laser existe então em serviços de engenharia civil, né? Construção. Exatamente. Mas se eu entendi direito, ele não teve a perda de visão depois de usar o laser. Foi alguns dias depois? Exato, professor. Ele teve esse trabalho e aí foi que ele procurou ajuda e tudo que realmente foi visto foi uma semana depois, mas ele já estava nos dias seguintes ao uso do laser já com uma piora de visão. Então ele deve ter tido essa evolução aí de uma semana até acontecido tudo isso que aconteceu Mas naquela imagem. Luiz, eu acho diferente. Eu acho que eu não sei se está descrito isso no paper, mas eu acho que a lesão é aguda. Sim. Você vê, a lesão é aguda. Então, ele estava trabalhando com esse laser há algum tempo, sem ter tido lesão. Quando a incidência do laser afetou a retina dele, ele deve ter olhado para o laser, ele teve essa queimadura, aí que ele procura atendimento. Então, eu acho que no Exato. paper está escrito, olha, ele está usando o laser, essa máquina há algum tempo, mas não chegou a olhar para o laser. Quando ele olhou, ele fez a queimadura, E entendeu? fez a machucada. Exatamente. Ah, Então é isso, bom. Então, obrigado pela discussão. Vou falar só um pouco mais, uma revisão aqui bem rápida mesmo, mais para a gente discutir também, passar para os residentes, que é um diagnóstico bem diferente, né? Então, assim, só que a gente tem uma classificação por periculosidade, que seria classe 1 e 2, que, por exemplo, leitor de código de barras, que é seguro para uso normal do dia a dia, que não tem grandes alterações. Esse paciente entraria nessa segunda classe, tem uma potência de 1 a 500 miliwatts. Esse, teoricamente, estava escrito menor que 1, né? Mas provavelmente devia estar desregulado ou alguma coisa, ou porque até no próprio revisão, no caso, eles falam que assim, tem muitos casos que eles já procuraram de lasers e quando vai medir mesmo, tá mais do que a potência de 1 do que está escrito. E a classe 4, que é acima de 500 miliwatts, que aí é bastante risco severo de olho para pele. E bom, a fisiopatologia da lesão macular depende de todas essas situações, né? Da potência, a densidade da energia, a duração da exposição, o comprimento de onda, né? A absorção pelos pigmentos e o tamanho do feixe, igual esse, né? Deve ser um feixe bem grande, né? Porque pegava toda uma região de construção, né? E todos os mecanismos que o laser causa, que tem o fototérmico, o fotomecânico e o fotoquímico. O fototérmico, com aumento da temperatura, causando a coagulação e necrose tecidual. Fotomecânico, né, que tem mais esses lasers pulsáteis de alta energia, que não seria o caso do nosso caso, mas, por exemplo, o YAG laser, que eu vou mostrar uma foto mais para frente, que poderia dar algum tipo de lesão. E o fotoquímico, né, que também geraria esses radicais livres, esse dano acumulativo. E bom, aqui, basicamente, o diagnóstico seria todo o caso clínico, o paciente referindo tudo que já foi discutido. Esse, por exemplo, já é um paciente jovem de 13 anos que teve uma lesão mais vertical, igual o professor falou, ó, quer dizer que está bem mais clássico. E a gente vai achar no OCT, ver todas as características agudas e crônicas, com agudo, com a desorganização da zona elipsoide, hiperfletividade focal das camadas externas, um edema intraretiniano, e já crônico já teria toda a atrofia, né, da retina neurosensorial e do EPR. Bom, diagnóstico diferencial, assim, a história vai falar, né? Mas tem alguns casos de, por exemplo, maculopatia solar, né? Que teve recente por causa do eclipse, né? Ano passado. Ou buraco macular também, que tem alguns casos que pós-laser pode evoluir com buraco macular. Esse, por exemplo, aqui foi um paciente de 12 anos, que também, dessa imagem aqui, que chegaram a fazer uma vitreia, fizeram um peeling, mas infelizmente esse paciente que estava 20-200 manteve. E esse daqui foi por YAG laser. Já foi uma lesão diferente, com uma capacidade também um pouco maior. E a conduta e o tratamento, não tem tratamento específico, né? Infelizmente, o dano estrutural aí já está realizado. A gente pode observar com o OCT seriado, realizar o anti-VEGF, né, se houver membrana neovascular, que é uma coisa mais cara. A vitreia também, para casos de membrana, EPI, muito sintomático, buraco também, mas assim, infelizmente, prognóstico muito reduzido. E toda a orientação, né? Uso de EPI, essas coisas, provavelmente esse paciente não estava usando EPI. Em relação a adolescentes, um acompanhamento psicológico. Engraçado que hoje eu estava conversando também com um colega meu, ele faz a parte do oftalmo também do enfermeiro, e ele falou que, eu contei para ele hoje que eu ia dar essa apresentação, né, ele falou que acompanhou também um adolescente por uns 3, 4 anos que também teve que caminhar para o psiquiatra e tudo por causa exatamente disso. Porque ele ficava olhando laser, teve uma lesão de um olho e depois, né, tem toda essa parte psicológica junto. E bom, eu acho que o mais importante é a prevenção, né, uso de filtros e tudo, de óculos,
tomar muito cuidado, fazer dupla verificação. Até a gente, por exemplo, que vai realizar procedimento, né? Quantas vezes a gente vai fazer um laser sem óculos? E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado também, que a gente tem que se cuidar. E, obviamente, proibição de venda, né, desses apontadores, desses lasers com maior potência, uso de EPI, proibir venda, né? Porque assim, a gente olha, por exemplo, a gente mesmo na residência compra alguns lasers para ajudar no exame físico, e assim, é uma venda assim, qualquer lugar você pode comprar, mas assim, tem um risco, né? Então, o ideal seria mesmo proibir venda desse tipo de laser, esses lasers recreativos também, para não ter esses problemas. E é isso, obrigado. Excelente, Luiz. Excelente revisão do caso, bacana. Parabéns, tá? Obrigado pela discussão de novo. Mauro, o Cleide, o Vitor, excelente. Proibir essas coisas é difícil, né? Tudo que envolve parte financeira a gente não consegue intervir, né? Então, quando Sim, meus filhos eram pequenos, eu falava, revolvinho que atira, como eu falei, não, isso não pode causar lesão ocular. Laser, eu falava, não, que pode ter lesão. Ele falou, pai, tudo pode machucar o olho, que absurdo, todo mundo, meus amigos, usam, todo mundo. Eu falei, não, aqui não entra. Então, exatamente. e é fácil, você compra pela internet, você compra em qualquer lugar, um laser super potente pode causar lesão ocular, né? E teu filho pequeno pode pegar o laser e se machucar, ou brincando um com o outro. Mas a gente tem que talvez se comunicar, passar isso para todo mundo e mostrar que isso pode causar um acidente grave e uma perda de visão irreversível. Então, tudo bem, Exatamente. a gente não vai conseguir impedir o acesso à compra, mas pelo menos a gente conscientiza a pessoa que isso é arriscado de usar, né? Talvez isso seja o ponto, né? Excelente, Luiz, obrigado, tá? Obrigado, Parabéns. professor. Ótimo. Agora vamos para o artigo. Quem vai apresentar o artigo é o Luca. O Luca é R2. E fazendo só um resumo, enquanto o Luca coloca o artigo, é, aqui a gente compara para o tratamento da polipoidal o aflibercept com ou sem PDT, mas, Cleide, PDT meia fluência, tá? E esse artigo é do grupo do Cheung, da Cheung, grupo de Singapura, que é um grupo que faz as melhores publicações de polipoidal no mundo. E os dois pontos, basicamente, para eles compararem, é se tinha diferença de acuidade visual fazendo ou não laser em uso de antiangiogênico. Em um ano de evolução, a acuidade visual é semelhante. Mas outro ponto que eles viram diferente é que na semana 12, que é um endpoint secundário deles, em relação ao fechamento do pólipo. Você fecha mais pólipos, você fecha o dobro de pólipos, você fecha quase 70% de pólipos em vez de 33% quando você usa o laser inicialmente. Como você usa o PDT, desculpe, inicialmente, com meia fluência, tá? Então, tem vários pontos para discutir do trabalho nessa apresentação, tem vários outros pontos, e o Luca fez uma apresentação ah, excelente. Então, Luca Tondo, R2, então, manda ver no trabalho, apresenta aí. Obrigado, professor. Estamos escutando aqui tudo direitinho, tudo bem? Sim. Tudo bem. Boa noite a todos. Eu sou o Luca, então, residente do segundo ano aqui do serviço. Hoje eu vou apresentar o artigo que fala sobre aflibercept com e sem terapia de fotodinâmica para o tratamento da vasculopatia polipoidal da coroide. Gostaria de agradecer ao Dr. Sérgio pela oportunidade, escolha do artigo e auxílio na elaboração dos slides. Então, a vasculopatia polipoidal da coroide é um subtipo de DMRI neovascular caracterizada por essa dilatação nodular da rede de neovasos, como a gente pode ver aqui nas imagens da endocinina verde à direita, e que é mais prevalente especialmente na população asiática e é diagnosticado principalmente pelo exame de endocinina verde. Essas lesões polipoidais elas costumam exudar e sangrar, como pode ver aqui nas imagens do OCT abaixo, causando dano celular e baixa visual. Um dos tratamentos que tem se estudado muito para o tratamento da polipoidal é justamente a terapia fotodinâmica, que é um tratamento que é usado em outras áreas da medicina também. Ele foi originalmente desenvolvido para tratamentos de cânceres, especialmente cânceres de pele, e começou a ser usado para DMR exudativa subfoveal lá em 1999 com o estudo TAP. No contexto oftalmológico, a gente usa uma molécula fotossensibilizadora que é a verteporfina, injetada endovenosa. Ela se liga preferencialmente às células do EPR e da vasculatura normal. Essa molécula inicialmente ela é inerte, mas quando entra em contato com uma luz não térmica de 690 nanômetros, ela causa sua ativação e destruição da, do ambiente ao redor.
tem alguns parâmetros que a gente consegue modificar no tratamento da PDT, que é justamente a dose de verteporfina, que pode ser uma dose completa de 6 miligramas por metro quadrado ou metade da dose, a fluência da luz, completa com 50 ou metade com 25, e a duração do tratamento, que vai de 83 segundos a 43. E é justamente alterando esses três parâmetros que a gente consegue fazer o tratamento de diferentes doenças coroidais. O paper, então, o artigo aqui, ele se constrói muito em cima de dois outros trials mais antigos, que é o Everest e o Planet. O Everest, basicamente, ele compara o ranibizumab em monoterapia contra o ranibizumab com o PDT no esquema de pró-renata, que mostra melhores taxas tanto de acuidade visual quanto de fechamento do pólipo após 12 meses. E acompanhando esses pacientes em 6 anos, eles requereram menos IVTs que os pacientes em monoterapia, mas a acuidade visual no final de 6 anos era a mesma. E o estudo Planet que mostrou que o Eylea isolado mantinha uma boa acuidade visual e pólipos inativos, muito embora não tivesse diferença na taxa de fechamento e regressão total do pólipo. Esse estudo ele também avaliava o PDT de resgate, mas nos dois grupos a taxa de resgate foi tão baixa que não foi necessário usar tanto PDT e logo comprometeu a avaliação da eficácia. Então é nessa lacuna aí de conhecimento que entra esse paper que se propõe a comparar o Eylea em monoterapia em esquema PRN versus o Eylea com um PDT de influência reduzida no tratamento basal para o tratamento da polipoidal. É um estudo, é um ensaio clínico randomizado, multicêntrico e duplo cego. Foram incluídos, então, pacientes com mais de 50 anos, com um diagnóstico de polipoidal pela endocianina verde, que tinham lesões ativas exudando. Uma visão maior que 20/800, virgens de tratamento no olho estudado e com pólipos menores que 5.400 micrômetros. Eles foram randomizados em blocos de 1:1, onde um grupo recebia aflibercept basal e mais uma terapia de PDT, de frequência reduzida, o outro aflibercept e um falso PDT. Eles eram acompanhados a cada 4 semanas até a 52ª semana com acuidade visual e ACT, e na semana 0, 12 e 52 foram feitos, então, angioflúor e endocianina. Em qualquer momento das visitas, caso eles apresentassem alguns critérios para retratamento, eles receberiam novas injeções de aflibercept. Como desfecho primário, então, era proposto avaliar a diferença da melhor acuidade visual corrigida na semana 52 entre os grupos, mas também como desfechos secundários incluía a taxa de fechamento do pólipo na semana 12, percentual de pacientes que ganharam pelo menos 5, 10 ou 15 linhas na semana final e outros marcos anatômicos e funcionais dos pacientes. Foi um estudo que foi inicialmente pensado em ser feito para 80 pacientes em cada braço, mas ele foi feito durante a época da pandemia em Singapura, e essas dificuldades logísticas resultaram em uma alteração do protocolo durante a realização do estudo. Eles mudaram o desfecho primário para taxa de fechamento de pólipo e também reduziram o N. Todas essas mudanças foram aprovadas pelo comitê do estudo. Entretanto, na hora de publicar o paper, eles comentam que essa alteração foi negada pelos editores. Eles acabaram publicando com o protocolo original, que era avaliar a melhor acuidade visual corrigida na semana 52, mas com N mais incompleto. Então, como resultados, nós tivemos 30 em cada grupo e não os 80, no qual foi calculado inicialmente, uma média de idade de 70 anos, maioria homens de etnia chinesa, com uma visão média de 20/50 parcial, todos com extravasamento ativo na angioflúor. Aqui nas principais diferenças que a gente consegue encontrar na semana 52, não teve grandes diferenças estatisticamente significantes em parâmetros visuais, nem na porcentagem de pacientes que estavam com pólipos ativos, nem no número de injeções. O que a gente encontrou de diferente entre os grupos foi uma maior taxa de fechamento do pólipo na semana 12, porém essa diferença não era significativa na semana 52. Como conclusão assim que o artigo traz, ele fala que esse recrutamento incompleto ele aumenta muito as chances de erro tipo 1 e erro tipo 2 nas análises. Nenhum grupo mostrou um desfecho visual superior ao outro, mas esse N reduzido do estudo não permitiu também mostrar uma não inferioridade entre o grupo monoterapia em relação ao monoterapia com o PDT associado. O que a gente viu foi que o grupo que fazia o PDT parecia apresentar maiores taxas de fechamento na semana 12,
mas que não eram estatisticamente significativas na semana 52. Entretanto, eles pontuam que esse é um endpoint secundário que não foi ajustado para múltiplas comparações. Ele deve servir só como um gerador de hipótese, não como uma conclusão inequívoca do estudo. Ele também traz que o número de IVTs entre os grupos não foi diferente. Ele discute um pouco de por que esses achados talvez não tenham sido tão marcantes como nos papers mais antigos. Um dos motivos que eles levantam foi talvez que nesse paper o PDT foi realizado só no baseline para IVT, enquanto no Everest 2 foram feitas múltiplas sessões, que pode ter aumentado o efeito do PDT. A justificativa que eles trazem é em parte pela falta do fotossensibilizador, que era a verteporfina, devido à pandemia, e também por esse risco teórico de fazer lesão de coroide em múltiplas sessões. Outro ponto também que eles trazem foi que o PDT foi realizado com uma fluência reduzida de 25 joules, enquanto os outros dois papers traziam então essa fluência completa de 50 joules por centímetro quadrado. Só que o próprio efeito da fluência sobre os pólipos ele é incerto e requer mais estudos. Aqui são as referências e muito obrigado. Excelente, Luca. Uma super revisão, né? Tanto de polipoidal como do artigo, né? Quanto as formas de tratamento. Parabéns, Luca. Excelente. Mauro, Cleide, Hélio, algum comentário sobre tratamento de polipoidal com PDT ou com antiangiogênico ou associação? Eu vou dar minha impressão, então. Se a gente tivesse o PDT disponível num custo baixo, pela possibilidade de você conseguir fechar um pólipo e acabar com a exsudação fechando um pólipo de uma forma definitiva, eu acho que a gente poderia usar muito o PDT no início do tratamento. Não de forma recorrente, mas talvez no início do tratamento. E a gente complementaria esse tratamento de um pólipo exudando com antiangiogênico. E provavelmente potencializando a eficácia do antiangiogênico. Não é que o custo e a disponibilidade do PDT é muito alto, então inviabiliza a gente fazer isso. Então a gente só usa antiangiogênico. O Eylea, que tem uma potência maior que o ranibizumab, são os dois estudos maiores. No estudo Planet, você usa foi usado um outro termo para o efeito da aflibercept, que não é fechamento do pólipo, mas inativação do pólipo. Então o trabalho fala, olha, eu não preciso fechar o pólipo, destruir como o PDT faz, porque eu consigo inativar o pólipo, não deixar ele exudando. Aquele tufo de neovasos diminui a exudação. Só que eu preciso de injeções recorrentes para manter esse pólipo inativo. Enquanto que o PDT eu consigo destruir o pólipo, eu destruo aquele tufo neovascular e não vai mais haver exudação por esse pólipo, se eu fecho o pólipo. Pode aparecer outros na rede neovascular, outros pólipos em outras localizações que vão exudar, mas aquele não mais. Ou talvez eu tenha que reaplicar o PDT, por isso a ideia do Planet de reaplicar o PDT. Mas eu acho que se a gente tivesse isso num custo razoável, e é um interesse público isso de você fazer tratamento até para central serosa. Então, se isso fosse disponível e que não é, se a gente tivesse uma outra realidade, eu com certeza usaria o PDT na maioria dos casos de polipoidal para usar menos antiangiogênico e ter mais eficácia de tratamento. Existem, por exemplo, pacientes que têm vários cachos de pólipos, eles têm um risco de sangrar. E a gente vê pacientes com sangramentos gigantescos quando você tem um número de pólipos grande. E o PDT tem indicação nesses casos com risco maior de sangramento. Pólipos pulsáteis ou cacho de pólipos. Então, você faria o PDT para destruir esses pólipos, fechar esses pólipos. Esses são poucos responsíveis ao antiangiogênico. Então, eu acho que a gente poderia associar esse uso dessas duas terapêuticas, antiangiogênico e PDT, para ter uma eficácia maior nesses pacientes, para evitar o uso de antiangiogênico de forma ah, recorrente, né? Então, essa é a minha ideia sobre a apresentação. E este artigo veio suprir essa dúvida, pena que o número de casos foi pequeno, por causa da pandemia, né, Luca? E daí eles não conseguiram firmar completamente essas ideias iniciais, que eram as ideias, as hipóteses para fazer o trabalho, né? Mas eu acho que faz uma sugestão, quer dizer, a acuidade visual não mudou. Se eu tenho um tempo longo com antiangiogênico, o antiangiogênico faz efeito. Mas se eu vejo com 3 meses, o número de fechamento de pólipos é o dobro com o PDT, ao invés de antiangiogênico. Então, eu acho que isso, só esse dado do trabalho, eu acho que é uma influência grande para a gente
potencialmente usar mais o PDT, o polipoidal. Luca, muito obrigado, excelente. Você resumiu perfeitamente o trabalho e ainda ampliou com toda a discussão, a revisão bibliográfica sobre os outros trabalhos. Parabéns, tá? Parabéns, excelente. Agradeço a oportunidade, professor. Obrigado. Obrigado você. Então a gente continua agora, a gente vai finalizar a apresentação com o caso cirúrgico da Juliana Recchia, que é fellow do segundo ano. Então, Juliana, Boa noite, sou Juliana, sou fellow da retina cirúrgica. Queria começar agradecendo ao Dr. Sérgio Pimentel pela auxílio na confecção da apresentação, Dr. Leandro Cabral, que auxiliou e orientou durante a cirurgia, a doutora Júlia Bachan, a doutora Fernanda Ani e o Dr. Luiz Eduardo, que também fizeram parte da equipe cirúrgica, e o Dr. Douglas Moraes pelo auxílio na documentação do caso. O nosso caso clínico é de um homem de 79 anos e veio com uma história de há 2 semanas ter sofrido um trauma penetrante do olho esquerdo após uma queda da própria altura. Ele havia sido submetido a uma sutura escleral e mantinha uma baixa de visão nesse olho desde então. De antecedentes oftalmológicos, o paciente ele era olho único, ele já tinha perdido a visão do olho direito por conta de um descolamento de retina pós-trauma há cerca de 20 anos, e no olho esquerdo ele já havia realizado cirurgia de catarata. Ao exame, ele apresentava uma acuidade visual de SPL no olho direito e PL no olho esquerdo. Na biomicroscopia do olho esquerdo, a gente observa essa hiperemia conjuntival, os pontos da sutura escleral em região nasal superior e a presença de um ifema em câmara anterior. A fundoscopia não era possível por opacidade de meio, então foi realizada uma ultrassonografia do olho esquerdo que evidenciou um processo inflamatório hemorrágico do vítreo, um descolamento total da retina e um descolamento de coroide em periferia nasal. Aqui eu trago os cortes, o corte axial do ultrassom e um longitudinal às 11 horas. Então, diante desse caso, eu gostaria de abrir para a discussão da conduta cirúrgica. perfeito. Então, o paciente de 69 anos, visão de pele, há 2 semanas uma sutura escleral pelo trauma, um ifema, um DR total, uma hemorragia vítrea. Hélio, como você abordaria esse paciente? Boa noite, Sérgio. Boa Cirurgia noite. de trauma, né? Mais uma cirurgia desafiadora, né? A Sim. gente pode, na verdade, é exploratória, né? O termo ultrassom ele dá imagens pontuais e a gente não sabe a extensão dessas lesões. A característica de ter 2 semanas, isso quanto ao processo cicatricial da lesão escleral, isso pode favorecer, né? Porque aí já gerou uma cicatriz mas a gente, não- quanto à passagem de explante escleral, a gente fica um pouquinho receoso de colocar mesmo tendo 2 semanas, né? Num primeiro momento você entra no olho explorando para ver a localização, então você faz parte, você fazer uma incisão conjuntival, abrir bem, pegar os músculos e ver a extensão dessa lesão. Provavelmente ela está a mais de 5 milímetros do limbo, né? Como a gente vê ali no ultrassom, mas a gente não sabe a extensão. Então a primeira coisa que eu faria seria essa exploração, né? Para ter mais ou menos uma noção de qual a extensão dessa lesão. E fechar essa lesão, né? Se tiver ainda algum sinal de exposição, se precisar de algum reforço de ponto, eu faria isso nessa primeira fase, tá? O olho, eu não vi aqui na descrição quanto à tonicidade do olho, mas provavelmente hipotônico por causa da, do próprio Problema de desconforto rede? de retina, né? Mas às vezes ele pode ficar muito mais hipotônico, né? Isso já seriam, às vezes você encosta no olho, tiver dobra de DCM, que também pode dificultar a visibilidade no fundo de olho, né? Mas não parece que tem essas dobras, tem só um ifema na câmara anterior. Então eu faria essa exploração e, col- na verdade, é desafiador mesmo. E ele é pseudofásico, isso também favorece, né? Ele é pseudofásico esse Isso, paciente, né? isso. Já faz há 20 anos, né?
A história dele também investigar, porque são dois traumas, né? Isso é triste, porque ele perdeu um olho por trauma e agora foi queda da própria altura que teve? Foi, né? Isso. O motivo dessa queda, né? Tentar destrinchar, eu tentaria conversar um pouquinho sobre essa, porque não é uma coisa tão comum, né? Não sei como é que é a atividade diária dele, familiar, mas é uma coisa muito estranha, né? Mas aí eu partiria para vitrectomia, uma vez que tem 2 semanas de história. Isso, confesso mais uma vez que isso favorece, né, a cicatrização e eu tentaria num primeiro momento não pôr nenhum explante escleral, só fecharia o que precisasse, se precisava de alguma sutura, às vezes nem precisa. E aí eu entraria no olho, aparentemente muitas vezes eu uso até de um UBM para ver se é possível colocar a infusão numa região que não vai ficar subretiniana, mas pode ser que fique. Mas o UBM às vezes ajuda a gente a achar alguma posição para colocar a infusão e não piorar essa cirurgia que já é desafiadora, né? E aí entrar e explorar, né? Na verdade, é a cirurgia exploradora e ver o que é possível se fazer. Desencarcerar a retina, ver se você consegue desencarcerar com manobra ou se ela tiver toda ela encarcerada ali naquela região, uma manobra que pode se fazer é com um endocautério para que você não piore, né? Você não vai com a ponteira do vitreófago cortando. Às vezes você entra com endocautério, se você tiver uma boa visibilidade, e cauteriza numa potência um pouquinho mais alta, e isso faz com que a retina se dissolva, né? E ao mesmo tempo você cauteriza, você não tem uma hemorragia no local. Então, Melhor, fazer uma pergunta. pode falar, Imagina senhor. que você entre no olho, primeiro você Uhum. vai limpar esse fema, que você não Isso, consegue visualizar lá atrás. isso. Imagina que você entre no olho e você já tem uma impregnação hemática da córnea e você não consiga visualizar porque a córnea não dá transparência. O que que você faria? É Se possível, tiver não é caro, essa certo? temática, você pode usar até de, us- eu fiz córnea também, na verdade, se você tiver essa suspeita, e é bem possível nesse caso, dá para você remover a córnea com um trépano, colocar uma ceratoprótese, guardar essa córnea num meio de conservação enquanto você faz o procedimento cirúrgico e depois você pode reposicionar a própria córnea do paciente só para fazer o procedimento, né? Você não precisaria pedir uma córnea de tectônico para fazer uma reposição, poderia usar a mesma córnea do paciente só para reposicionar, É uma né? cirurgia que você vai entrar já, provavelmente pelo que você viu na biomicroscopia, com uma ceratoprótese em mãos, já pensando em fazer uma trepanação e colocar, né? Só para Isso. ajudar a Juliana o que ela fez aí, né? É isso aí. Então, Hélio, é complexo mesmo. Eu acho que você descreveu todos os pontos mais importantes. Aí você vê se sutura está aberta ou está fechada, você explora, você vê se ainda você consegue colocar uma faixa, vê o acesso no segmento anterior como é, e depois que você vai partir para o acesso no segmento posterior, o Hélio falou de encarceramento da retina, pode haver na sutura. A gente vê que tem um descolamento total, um funil aberto aí no corte axial lá do ultrassom, tem hemorragia subretiniana. Juliana, caso bem complicado, hein? Desafiador. É, Vamos ver. Bernardo e Júlia, vocês que entraram muito em cirurgia do PS aí, alguma dica a mais do que tudo isso que o Hélio já falou? Tudo bem, professor? Boa Tudo bom. noite. Boa É, noite. acho que esse é o caso mais difícil, né? Que tem, não ter um caso mais difícil que esse. Acho que eu É, nunca fiz um caso tão difícil como esse, professor. é, E a única é a questão da infusão que o professor Hélio comentou, que a chance de você entrar subretiniano aí é quase 100%, né? Você vê no ultrassom, parece até um funil se fechando ali. Então, não sei se eu isso. tentaria começar na câmera anterior para depois, com uma visualização melhor, pensar em passar, ou passando ela na cavidade vítrea de primeira, depois já pensar em depois que a retina assentar um pouquinho.
Mas esse caso aí é difícil, hein, professor? Difícil Juliana mesmo. deve ter brigado. É isso. A infusão tem que começar no segmento, na câmara anterior mesmo. Tem que colocar uma infusão na câmara anterior para lavar esse fêmur, para ver a partir daí como você consegue visualizar o segmento posterior, né? É isso. Júlia, alguma ideia a mais? Esse caso bem complexo que a Juliana está mostrando? Bem complexo mesmo. Eu estive na cirurgia, consegui também sentir na pele as dificuldades. Acho que a maior dificuldade em cirurgias de trauma é que a anatomia fica muito desconfigurada algumas vezes, né? Então a gente perde alguns referenciais, anatômicos, então acho que o cuidado tem que ser redobrado, né? Ah, porque às vezes realmente você não consegue identificar uma estrutura da outra. Eu concordo com o Bernardo, eu acho que a passagem da infusão é um passo que muitas vezes é difícil, então começar com a infusão na câmara anterior, eu acho que ajuda até a reestruturar a tonicidade do olho para que você consiga passar os trocars de uma forma mais adequada, né? Mas vamos ver o vídeo, que tem bastante coisa interessante aí que eu tenho certeza que a Gil vai mostrar. Então vamos. Juliana, continua. Bem, então a gente começou com a paracentese, a lavagem da câmara anterior para lavar o ifema, mas infelizmente a córnea ela estava impregnada, né, pelo conteúdo hemático. Então foi optado pela passagem da ceratoprótese com o auxílio da equipe da córnea. Feito isso, a gente passou para a passagem dos trocáteres, né? Como foi comentado, a gente não conseguiu visualizar inicialmente a posição da infusão, então a gente preferiu iniciar com ela na câmara anterior até que a gente tivesse maior certeza da posição adequada dentro da cavidade vítrea. Fomos limpando aí essa hemorragia vítrea bem densa que o paciente apresentava. E quando a gente conseguiu limpar toda essa hemorragia, a gente percebia que a lente intraocular já estava bem subluxada ali para a região mais superior. E o aspecto da retina era esse DR total, né, em funil fechado já. Então a gente acabou optando por, antes de abordar a parte da retina em si, a gente optou por fazer o explante da lente intraocular. Isso acabou sendo uma parte bem desafiadora por conta da própria ceratoprótese. Em seguida, a gente voltou para o segmento posterior, começamos a remover essas membranas pré-retinianas com auxílio da pinça e do vitreófono. Isso já trouxe uma maior mobilidade aí para a retina. Mesmo assim, acabou sendo necessário realizar uma retinectomia bem extensa, quase que 360 graus. Na verdade, o paciente ele tinha duas suturas bem grandes, inferiores, então essa retinectomia meio que se conectou a essas duas suturas e a gente tentou deixar o mais anterior possível. Estava encarcerada a retina na incisão, que nem a imagem do ultrassom, Júlio? Não, não estava encarcerada, professor. Bom, feita a retinectomia, a gente encheu a cavidade com perfur, fez o laser em toda a borda da retinectomia, sob perfur. Em seguida, fizemos a troca fluido-ar, aspirando bem devagar aí o líquido na borda da retinectomia e aspirando também devagar o perfur. E optamos por deixar com óleo de silicone. E aqui, para finalizar, a equipe da córnea retornou para a remoção da ceratoprótese e sutura da córnea.
Bom, é uma cirurgia relativamente recente, eu vi o paciente ainda nessa semana, no 10º pós-operatório. Estava com uma acuidade visual de movimento de mãos, com esse aspecto na biomicroscopia. Infelizmente, por conta da transparência da córnea que está prejudicada, a gente ainda não conseguiu avaliar o fundo de olho do paciente. Ô, Júlia, muitas vezes você não vai conseguir por causa da impregnação hemática. Isso é um pouco, vai ser um pouquinho mais desafiador, talvez precise para dar uma finalidade, porque você passou só colocando, retornando essa córnea, você só reposicionou, né? E o óleo de silicone também vai ajudar nessa descompensação. Aquela manobra para vocês que pouco usaram ceratoprótese, na verdade eu usei muito, né? Eu fiz transplante no meu ano, só eu e uma equatoriana que a gente fazia transplante, tinha um volume gigantesco aí para fazer. Para você colocar ceratoprótese e para fazer o explante da LIO, que você falou que é desafiador, um detalhe, você não precisa dar os 5 pontos da ceratoprótese. Você pode dar 3 pontos. Isso muitas vezes já estabiliza, porque se você for ver a ceratoprótese, ela tem um platô que ela se encaixa Uhum. perfeitamente ali no espaço da córnea, né? Em geral, o trépano é de 7,5, né? Lembrar que as ceratopróteses, elas têm um diâmetro e quando você compra, ela tem um diâmetro específico. Isso vai ser importante se um dia você for trepanar. Mas para você, só esse detalhe do explante da lente intraocular, você tira 2 pontos adjuvantes e deixa os outros 3. E aí a manobra, ela é um pouquinho mais agressiva mesmo por causa desse platô, né? Porque ele Sim. a grossura da lente que encaixa ali, ela é grande. Então você tem que fazer uma manobra de depressão para retirar a lente mesmo. Cirurgia desafiadora mesmo, foi bonito. Acho que não está encarcerado, acho que ajudou bastante, né? Acho que foi uma cirurgia exploradora, mas que, assim, apesar das retinotomias, você não precisou fazer aquelas nem a bandeira do Vasco, né? Fazer várias retinotomias para tentar sentar, que são condutas heróicas, né? Que muitas vezes são necessárias nesses pacientes com trauma, né? A cirurgia desafiadora, é para gente grande essa daí, Ô, tá? Juliana, você colocou a infusão depois, você conseguiu colocar, tirar a infusão da câmara anterior e colocar via pars plana, depois você fez a retinectomia? Na verdade, a gente conseguiu já passar antes, professor. Depois Tá. que a gente deu uma limpada ali na hemorragia vítrea, a gente conseguiu Já visualizar trocou, e né? passar para trás. É, é Júlia, porque sabe que às vezes a região 180 graus de onde está localizada essa retina encarcerada ou a laceração que você explorou na, para ver onde estava a lesão escleral, às vezes 180 graus, às vezes eu peço para direcionar quando o ultrassom mostra numa determinada da região 3 horas, sei lá, a provável laceração escleral, fazer provavelmente um UBM ou até mesmo um ultrassom mesmo para ver se já é possível. Você já fica um pouquinho mais tranquilo. É lógico que a conduta de entrar na câmara anterior, muitas vezes é a mais propícia, como vocês fizeram mesmo. Mas já dá um pouquinho de tranquilidade para ver se dá para pôr, às vezes, a infusão 180 graus da onde foi a lesão escleral, que foi inicial, né, do trauma. Juliana, qual que é o protocolo agora para a córnea que está com uma impregnação, você não consegue ver fundo de olho, o que que vocês vão fazer? Na verdade, a gente tá vendo como vai fazer ainda, vai fazer um ultrassom, tudo bem que vai ser prejudicado aí pelo óleo de silicone, mas vai discutir aí junto com a equipe da córnea a programação de um novo transplante para ele. É, porque a impregnação não vai desaparecer. Talvez esses casos com impregnação, depois de meses você pode ter uma Melhor. limpeza da córnea progressiva, mas demora muito tempo. Você não vai conseguir avaliar sem ultrassom, né? E ainda com silicone, que vai dificultar o ultrassom, né? Então, acho que é talvez para ter uma avaliação melhor do fundo de olho, porque você tem uma chance muito grande de formar uma PVR, né? Mesmo com a retina 360, você pode formar um PVR grande e o silicone não consegue segurar, né? E daí talvez tenha que reintervir, porque é o olho único do paciente, né? Então, esse é o problema. Até o Hélio comentou no começo, puxa vida, que coisa, esse paciente teve 2 traumas oculares graves,
perdeu a visão em um e tem uma visão muito baixa, com risco grande de perder a visão no segundo olho, né? Apesar dessa toda a intervenção que houve, né? Ele tem algum perfil que suscite isso, traumas oculares repetidos graves? Assim, acho que por enquanto eu não notei nada, professor. Ele parece ter uma boa assistência familiar, os familiares vêm na consulta ajudar, tudo. Mas acho que realmente é uma coisa para a gente ficar atento. Tá, Ô, ótimo. Sérgio, a finalidade visual de córnea, ele precisa entrar na Uhum, fila. Eu não sei se, por ser olho único, se cabe alguma prioridade, eu acho que não. Mas, porque a gente consegue de imediato as córneas para fazer transplante tectônico, né? As córneas com finalidade visual, com uhum, transparência, tudo. Se ele entrar na fila como prioridade, que eu acho que seria bem discutível, né? Ele entrar como prioridade por ser olho único mas eu não me lembro das regras. Se ele entrar, porque ele vai ter que entrar na fila da córnea, ou como prioridade ou não, para fazer esse transplante. Eu acho que assim, se ele entrar na fila, mesmo sem prioridade, a evolução aí é bem dramática. São casos que, assim, uma grande maioria evolui, como você já orientou, já comentou, com PVR. O insucesso é grande nesses casos, né? Com óleo de uhum, silicone. uhum, Mas da córnea, eu acho que ele vai ter que entrar na fila e vai fazer o transplante na correria, né? O transplante é 7 dias. Você tem no máximo 7 dias. O paciente fica na fila e fica aguardando a chamada, e assim que for chamado, ele tem que se submeter ao procedimento. E aí, provavelmente, a equipe de retina vai ter que estar junto, né? Vai ser uma coisa meio de uma multi-subespecialidade aí, né? Não vai ser só a equipe da córnea que vai ser chamada todo mundo aí para fazer, se buscar a uhum, finalidade visual mesmo, se chegar num, num futuro próximo aí que a gente já vai dar para ter uma noção se vale a pena fazer esse transplante com finalidade visual ou não, né? uhum. Perfeito, perfeito. É, Juliana, Júlia e Bernardo, algum comentário a mais? A Júlia que entrou na cirurgia, do Bernardo que entrou em várias parecidas aí também. Eu acho que realmente era uma cirurgia extremamente complexa, mas como o paciente era olho único, a gente foi até o fim das medidas para poder ajudar como fosse possível, né? Como o doutor Hélio comentou, a parte que eu participei para ajudar a Juliana, assim, no momento do explante da Lil foi uma parte bem difícil da cirurgia, por dois motivos principais. Um é pela conformação da ceratoprótese, que forma mesmo um degrau, um platô. E aí, quando você entra com a pinça, você primeiro precisa orientar a pinça um pouquinho para cima, para passar pela parte do botão da córnea, e depois você precisa orientar ela um pouquinho para baixo, para passar pela parte do meio da ceratoprótese, que é mais gordinha. Então, esse movimento já não foi tão fácil. A gente tirou os dois pontos. Deixamos os outros três, só que por conta disso o paciente perdia muita câmara e o olho ficava muito hipotônico. Então a gente foi batendo, aumentando a pressão em torno de 50 a 60 para tentar contrapor essa perda de conteúdo que a gente tinha. Mas a manobra em si, para retirada da Lil, a gente usou uma micropinça, tipo uma jacaré e uma Macpherson. Nessa hora, realmente, foi uma manobra mais agressiva, o olho ficou bem hipotônico. Eu nunca tinha explantado Lil com ceratoprótese, então isso chamou bastante minha atenção. Assim, acho que o caminho é esse, retirar os dois pontos, aumentar a pressão de infusão, porque a hipotonia realmente dificulta, e ter essa ciência de que pela conformação da ceratoprótese a orientação da pinça fica um pouquinho diferente. Então, essa acho que foi a minha maior dificuldade da cirurgia. O restante já foi mais coisas habituais que a gente vive em outros casos. Vou te falar Perfeito. só mais uma coisa que pode somar. Sabe esse anel aí, que chama anel de Fleringa, que colocaram aí da córnea? Esse anel que te ajudou bastante, tá? Porque a hora que deforma, esse anel mantém a conformidade da parte mais anterior.
Na verdade, o olho está aberto, né? E esse anel que a gente fixa, que o pessoal da córnea fixa, né? Ele te ajuda bastante, tá? Ele é normal. Isso que esse num primeiro momento é dramático mesmo, mas depois você faz algumas vezes é isso aí. Mas não faça nenhum tipo, não coloque a ceratoprótese num paciente com trauma sem ter esse anel de Fleringa. Você viu o anel ali, aquele anel maior que está ali na região, a gente dá 3 a 4 pontos para fixar ele e ele ajuda bastante a manter a estabilidade do olho, né? Porque essa descompressão é grande mesmo. É só para acrescentar que o anel de Flering ele é extremamente importante num cirurgião que usa ceratoprótese, tá? É o Perfeito, que né? não é a estrutura do olho nesse momento, né? Bernardo, algum outro comentário? Não tenho não, professor. Tá Boa ótimo. cirurgia, espero que fique tudo bem. Tá. Juliana, comentário final do caso? Não, acho que é isso, professor. Só agradecer aí pelos comentários e pela ajuda tanto da doutora Júlia como do doutor Leandro Cabral na cirurgia. Ótimo. Juliana, parabéns pelo caso, tá? Obrigado. A gente que agradece você pela apresentação, caso super desafiador, como foi comentado, e espero que tenha uma solução razoável, pelo menos para ele ter alguma visão nesse olho único dele, tá? Muito bom. Então, eu queria agradecer, olha, agradecer todo mundo aqui, a Juliana Reck, a fellow, que apresentou esse caso muito difícil, e os comentários aqui do Hélio Primiano, do Bernardo Kestelman e da Júlia Bastian. O artigo foi apresentado pelo Luca Tondo, R2, sobre PDT e aflibercept em polipoidal. A imagem que o Luiz Carvalho, que é fellow de primeiro ano, apresentou também, os comentários do Margot Dibão e da Cleide Machado. E o caso clínico apresentado pela Fernanda Suzana, com os comentários do Mauro, da Cleide e da Júlia também, tá? Então, eu queria agradecer a todos pela presença aqui na reunião, os comentários aqui do Vitor José também, né? Do Vitor Gonçalves, e a gente está de volta aqui na quinta-feira que vem, tá? Obrigado a todos, até a próxima semana. Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, Júlia. Boa Obrigado. noite, parabéns, viu? Parabéns. Abraço, Elio.